Boa noite a todos. Primeiro, parabéns, porque amanhã eu sei que é o dia do corretor. É o dia das vendas, né? Todo mundo vai vender bem amanhã. E eu aqui encontrei um amigo meu da faculdade da USP, que é o senhor aqui, eu não lembro o nome do senhor, o senhor trabalhou na USP, né? Raimundo, né? Ele lembrou de mim, não lembrei dele. Deve ter feito muita arte, né? Porque ele trabalhava na USP, no café, na USP, né? Na lanchonete. E foi lá que a minha vida mudou, você sabia disso? Porque eu fui tomar um café na lanchonete da USP, eu trabalhava na DPZ Propaganda. Alô? Eu trabalhava na DPZ Propaganda, e aí encontrei um amigo e fui tomar um café com ele na lanchonete da USP, à noite. Eu trabalhando na DPZ e ele trabalhando no Crefsul. Você se lembra do banco Crefsul? Então, e eu falei, o que você está fazendo da vida? Ele falou, olha, eu trabalho no Crefsul, estou ganhando muito dinheiro, estou operando por Narras. Eu falei, legal, quero fazer isso. E aí eu falei com meu pai, talvez vocês conheçam, Alberto Tamer, o jornalista, e falei, pai, esse negócio de mercado futuro, como é que funciona isso? O senhor conhece alguém? Ele falou, não conheço não, mas um amigo meu está trabalhando na BMF, na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Por causa do café dele, que eu tomei com ele lá. E aí eu fui conversar na Bolsa. E eu conversei com o Noêmio Spínola, que era o chefe da economia, chefe da assessoria de imprensa. Ele acabou me contratando, na época eu estava com 22, 23 anos, para trabalhar na assessoria de imprensa da BMF, que estava sendo criada em 86, ela tinha 2 meses de vida. Ele era o chefe da assessoria, o Theo Carnier, que hoje é meu sócio na agência, era o assessor de imprensa, e eu era quem iria fazer o atendimento dos jornalistas e fazer as contas. Então, aquele café lá que eu tomei na sua lanchonete, direcionou minha vida para a área de relações públicas, para a área de comunicação, para a área de imprensa. Um café de futuro. Quer dizer, foi uma decisão, e foi exatamente isso. O nome desse cara, desse meu amigo, era Carlinhos. E depois aí o Crefsul quebrou, o Narras quebrou, mas a BMF se construiu uma história super bonita, né? E eu trabalhei na Bolsa de 86 até 92 como funcionário. Em 92 eu criei a agência, a Tamer Comunicação, para atender, na época, o Banco Bamerindos e a BMF. E aí a agência foi se desenvolvendo. No decorrer desses anos todos, em 2000 eu tive um convite para voltar à BMF como diretor de comunicação, e aí a escolha de Sofia, né? Eu tinha a agência já montada e me ofereceram um emprego muito bom, com uma situação bem confortável, mas eu, com 36 anos, optei por continuar o trabalho na agência. E, graças a Deus, o projeto deu super certo. Hoje a agência tem 40 clientes, atende Mastercard, atende BNP, atende grandes empresas. A gente trabalha muito lá, né? Muita dedicação. E só que a comunicação vem mudando muito, né? E o que a gente procurou fazer nessa história da agência da Tamer? Eu peguei aquele modelo que a gente adotou na BMF, que foi um modelo de sucesso, né? Porque quando a Bolsa surgiu em 86, ninguém conhecia mercado futuro, ninguém sabia o que era isso, né? Como é que funcionava essa história, e nós precisávamos desmistificar essa história. E fizemos toda uma coisa pautada em cima de conteúdo, de aproximar a BMF da sociedade através do que a gente chama de marketing de conteúdo. Naquela época a gente não tinha muita noção de que a gente estava fazendo isso, não. Mas hoje está muito claro, e a estratégia que a gente adota com os nossos clientes é trabalhar a marca das empresas, a marca dos nossos clientes, através do conteúdo que eles geram. É um pouco sobre isso que a gente vai falar, tá ok? Não pode ter pergunta agora, só no final, né? Então, vamos tocando. Primeiro, só antes de você colocar, eu passo esse vídeo aqui. Esse vídeo é um comercial da Nike que simula um jogo o Tiger Woods jogando contra o Roger Federer. E eu costumo passar 3 mensagens com este vídeo. Vamos clicar aqui, não sei como é que está o áudio dele. Tiger Woods at the tee, Roger Federer ready to return. Unbelievable. What a matchup. Che
gosto muito desse vídeo porque eu sou fã também do Roger Federer, né? Então, mas basicamente o que eu quero passar com a... Botou a imagem? Com esse vídeo são basicamente 3 mensagens. Uma, na realidade, não é uma mensagem, é um dom, que eu sempre digo que tanto o Roger Federer, estou aqui na sua frente, né? Tanto o Roger Federer quanto quanto o Tiger, eles nasceram com o dom para fazer o que eles fazem e fazem brilhantemente. Dizem que o Tiger Woods, com 8 anos, já ganhava de profissional. Quer dizer, ele tinha o dom para fazer o que eles... jogar cada um do seu esporte. Do mesmo jeito que Michael Jordan tinha o dom para o basquete. E quando ele tentou ser um jogador de beisebol, ele foi um jogador medíocre de beisebol. Ele foi um jogador razoável, mas não chegou nunca ao nível que ele foi como o melhor jogador do mundo. Mas, para chegar nesse nível, eu costumo dizer que tem essas 3 situações que funcionam, que têm que ser seguidas por nós na nossa carreira de comunicação. A primeira coisa, não adianta você ter o dom para falar. Você precisa estar treinado, você precisa estar preparado para falar. Tá? Isso é a condição básica. E, às vezes, os nossos clientes, no início, muito humilde, eles treinam, eles estão sempre se preparando, só que aí eles vão se sentindo cada vez mais confiantes e vão se preparando cada vez menos. E aí a produtividade deles cai e o resultado de comunicação também cai. Traduzindo isso para o mundo de vocês, vocês têm que estar antenados com tudo que está acontecendo no mercado imobiliário, legislação, regulamentação, andamento do mercado, preço do mercado, novas tendências, o mercado lá fora, o mercado aqui dentro. Quer dizer, isso tudo faz parte do universo de vocês e que vocês têm que estar constantemente preparados e treinados para fazer uma boa comunicação. E é um exercício diário. Nós, lá na agência, com os nossos clientes, a gente procura manter nossos clientes atualizados das coisas que estão acontecendo. Né? A segunda ponto, em termos de ponto de vista de comunicação, tanto no tênis quanto no golfe, existe o que a gente chama de área de segurança. É onde eu vou jogar a bola com a maior segurança possível. No golfe, quem joga golfe aqui, gente? Não tem nenhum milionário aqui. Não dá tempo, tem que vender. E tênis? Tênis deve ter alguém que joga fim de semana. Ninguém joga tênis também? Ficar velho, rico, né? Bom, mas vamos lá. Quem joga golfe, o golfe, eles têm uma coisa que eles chamam de fairway, que é o caminho onde a grama é mais baixa, né? É o caminho onde o jogador tenta manter a bola dentro daquele fairway, que é a área segura dele, é a área onde ele tem a segurança da próxima batida. No tênis, quem joga tênis sabe que você deve sempre jogar a bola o mais perto possível da linha de fundo, para evitar você ser atacado. Então, eu acompanho o tênis de perto. Hoje, por exemplo, o Rafael Nadal não está indo tão bem. Né? Por que ele não está indo tão bem? Porque ele perdeu a força? Não, porque ele perdeu a mobilidade das pernas. Ele não consegue correr como ele corria antigamente. Então, ele não consegue chegar na bola para bater com tanta força para no fundo. Então, é a preparação. Então, é a highway. Para vocês, da área de comunicação, da área de corretagem, toda vez que vocês estiverem tendo uma entrevista ou falando sobre comunicação, a área de segurança de vocês é o mercado imobiliário. Dentro dessa área, vocês são reis. E vocês podem falar com muita propriedade. Quando vocês saírem desta área, e às vezes isso acontece no dia a dia, a chance de vocês encontrarem problemas na comunicação é muito grande. Então, vocês devem ter opinião sobre política, sobre economia e tal, mas a área que vocês sabem e dominam com muito conhecimento é essa área do mercado imobiliário. E é aí que a gente fala, procure se manter dentro da sua highway. E o terceiro ponto é a questão do olho na bola. Tanto no tênis quanto no golfe, os esportes, eles são basicamente... Eu tive aula de tênis, joguei relativamente bem tênis, o professor falava, olha, não tira o olho da bola. Se você tirar o olho da bola, você vai errar a batida. Mas o braço, a perna, olha a bola, depois você se preocupa com o resto. O nosso problema, como empresa, geralmente as empresas eles pensam que a bola é a própria empresa. E eu falo que não é. A bola é o cliente. Então, o nosso discurso tem que estar sempre adequado ao público que eu vou falar. Então, essa palestra aqui ela foi pensada para vocês. Eu sentei com a Nathalie, estamos trabalhando uma semana, o que eu vou falar para vocês, imaginando o que um corretor, nesse momento de dificuldade econômica, que não está vendendo, o que ele pode ouvir, que mensagem que eu posso passar para vocês que faz sentido. Que é diferente de uma palestra que, se eu for falar, se eu leio para estudante numa escola. Tá? Então,
esse discurso é muito importante. E, às vezes, o corretor ele tem o mesmo discurso para diferentes públicos. E aí você não consegue sensibilizar o público. Tá? Isso é muito, muito importante. E aí o que acontece? O problema hoje é que você não tem um único público. Você tem vários públicos, vários segmentos. Você tem a criança, a pessoa da terceira idade, o adolescente, o homem, a mulher, o empregado, empresários, domésticos, donas de casas, turistas. São diversos públicos. E para cada um desses públicos, a gente tem que construir um discurso que sensibilize ele. Para uns vai ser qualidade de vida, para outros vai ser investimento, para outros vai ser conforto, vai ser, enfim, para cada um desses públicos, eu tenho que construir um discurso. Qual é o problema que eu vejo hoje que vocês, e não só vocês, todo mundo está sofrendo? Esses públicos, essas bolas, eles estão mudando. Então, aquele consumidor, aquele discurso que você usou nos últimos 5, 10 anos e que foi vencedor, ele pode não ser agora, porque o público mudou, a cabeça, o comportamento do público mudou. Eu vou mais para frente passar uma pesquisa recente que a gente fez, mostrando como é que está o hábito do brasileiro hoje. Hoje ele está com a autoestima baixa, ele está com medo de perder o emprego, ele está com uma série de situações, ele perdeu dinheiro com imóvel, gente. Tem muita gente que comprou o imóvel, recebeu e não conseguiu alugar. Amigo meu comprou uma laje enorme, 2.000 metros, está lá com a laje parada, né? Ele está tendo um desinvestimento. Então você tem um momento hoje que o consumidor mudou. Está mudando. E a gente tem que entender que mudou e tentar achar qual é o caminho para sensibilizar essa pessoa. Tá? Isso não é uma coisa trivial, é difícil e não está afetando só o setor de vocês, está afetando todos os setores econômicos. Isso é que a gente tem falado para os nossos clientes. O algoritmo, o modelo que deu certo até agora, talvez não vá dar para os próximos 2 ou 3 anos. O setor é cíclico, daqui a 2, 3 anos, talvez volte a ser o que era nos últimos 4 ou 5 anos passados. Mas é importante entender essa mudança de comportamento do consumidor. E vocês estão na ponta de venda conversando com consumidores e sentem muito isso, né? Com taxa de juros a 15%, fica difícil você convencer ele a fazer um investimento, né? Com risco de desemprego, com a oferta de imóveis aumentando, com a demanda retraída. Tem um cenário diferente. Dá para vender? Dá. Mas nós temos que ser mais assertivos no posicionamento. Aqui eu vou passar esse slide, que é mais... E isso aqui é o que está acontecendo, é como a gente entende a comunicação. Eu estou ali no periscópio, não estou? Estou pendurado ali, estou na internet, eu estou falando aqui nessa sala, e qualquer coisa que eu fale aqui está sendo repercutida pelos meios digitais. A comunicação está assim, gente. Ela não está mais limitada, na nossa época da faculdade, né, a jornal, rádio, TV e revista. Era isso. Eu fazia um bom anúncio no Estado de São Paulo, um bom anúncio na Veja, não é isso? Na Veja não, na Folha. E tudo acontecia, o telefone tocava, né? Hoje não é bem assim. Hoje o consumidor tem os portais, tem as redes sociais, que estão se comunicando, as pessoas estão se falando. Então, tudo que a gente fala, todas as mensagens, elas estão integradas. E isso funciona para o bem e para o mal. Então, hoje a gente está vivendo uma crise de autoestima. Quem tem Facebook aqui? A maioria deve ter Facebook. O que está acontecendo nos Facebooks de vocês? É um grau de revolta, um grau de mensagens negativas, só desgraça, não é isso? Só fora Dilma, não é isso que está acontecendo nas redes sociais? Então, isso está contaminando o nosso tecido social. Há 3 anos atrás, era o cara que tinha viajado para Miami, que estava voltando, que está feliz, que trocou de carro, não é isso? O humor está mudando da sociedade, né? Isso é uma coisa que impacta os negócios. Então, o trabalho que a Nathalie coordena lá na agência é muito no sentido de tentar identificar, dentro da rede social, as pessoas que têm algum tipo de afinidade e interesse pelo produto, né? Então, por exemplo, quem está alugando hoje imóvel para escritório, esse cara hoje ele é um potencial comprador do imóvel. Ele não era há algum tempo atrás. A conta é simples. Quanto ele paga de aluguel? 30 mil. Pô, bacana. Quanto ele pagaria num financiamento? 25.
E aí ele pode ter um bem dele. Então aquele cara que antes ele não era bola da gente, porque os preços dos imóveis estavam supervalorizados e a prestação era 50 mil, hoje talvez ele passe a ser um proprietário do seu bem. Quer dizer, ele entra no mercado, né, que estava absolutamente fora desse universo. E aí os preços estão caindo e você vai... Esse é um exemplo de como é que a gente vê as possibilidades de mercado. Como é que eu acho esse cara? Como é que eu trabalho esse cara? Entregando um folheto na mão dele e dizendo que o preço da laje é 6 mil reais o metro quadrado? Não. Eu preciso fazer um outro tipo de convencimento dele. Tá? Um convencimento financeiro. E aí trabalhar a mensagem para este cara. Né? Então, é um pouco isso que a gente procura identificar, e aqui o digital funciona para o bem e para o mal, gente. Eu sempre falo o seguinte, uma notícia boa, ela repercute por 10. Uma notícia ruim, ela repercute por 1000. Então é aquela história dos apartamentos que não foram entregues, né? Quantas denúncias em rede social, a gente movimentos, isso tudo repercute por 1000. Só que a gente estava no mercado tão aquecido que isso passava batido. Não é isso? Nós estávamos realizando o sonho das pessoas, entregando imóveis, alguns imóveis em condição muito boa, outras não tão boas. Mas, enfim, o mercado estava muito aquecido. Hoje não está mais. Então, a gente é muito mais suscetível a notícias ruins quando acontece uma situação negativa, né, do mercado. Então, a gente fala o quê? Basicamente, toda a estratégia de comunicação ela está baseada nesse conceito que eu chamo, nessa palavra que é chave, que é percepção. Na realidade, o que importa na vida da gente é a percepção. E aí, por exemplo, quem contratar aí é um escritório de advocacia, sim. Ok? Esse é um escritório de advocacia. Faz trabalhista, previdenciária, civil, criminal, o contato ali, ó, 9331-0180. Quem quiser ligar para ele, né, vai fazer um negócio. Qual é a percepção que a gente tem disto? Péssima. Não é isso? Horrível. Medonha. Mas aí tem 2 detalhes. Se isso aqui for no interior do Pará, aí funciona a percepção. Não é isso? Sei lá, falei Pará, poderia ter falado qualquer lugar. Funciona a percepção. Pará é um grande... Eu conheço o seu estado muito bem, porque eu viajei os garimpos todos de lá, viu? Conheço Itaituba. Você conhece Itaituba? Fui lá. Vi gente ser morta na minha frente lá. Itaituba. Rapaz. Não, na época que eu trabalhava na Bolsa, eu tinha que mostrar que o mercado de ouro era um mercado bacana, era um mercado legal. Então, o que o maluco aqui fez? Pegou 25 jornalistas e viajou todos os garimpos do Brasil, inclusive Pará e Itaituba, para mostrar a produção de ouro e terminava a nossa viagem na mesa do Banco Central em Brasília, mostrando o Banco Central vendendo ouro e fazendo reservas para o país, que não tinha dinheiro o país, né? Então, conheço bem lá, gosto muito de lá, dormi muito lá, viu, rapaz? Esse aqui é um escritório de advocacia. E esse aqui é outro, né? Esse aqui é bacana, né? Vocês sabem que é o escritório do seu Pinheiro Neto, né? Esse é o da Dilma? Então, mas é a percepção, gente. Qual escritório eu vou escolher para trabalhar? Se você puder contratar, você vai num escritório que tem uma percepção... Do mesmo jeito, gente, que eu tive uma vez com o capitão Rolim, quando era vivo, e ele falou assim, Tamer, a percepção de segurança que nós, consumidores, temos ao embarcar está baseada em algumas coisas, na cabeça do Rolim. A primeira coisa era ter um bom atendimento, a pessoa do check-in estar muito bem vestida, muito bem maquiada e ser muito cortês com as pessoas. Isso transmitia para a gente uma percepção positiva. A segunda, a sala VIP. Você lembra quando ele foi o primeiro a criar a sala VIP? Estava suquinho de laranja, bolachinha, tudo muito bem organizado. Ele falou, Tamer, o embarque com tapete vermelho. Isso dá uma sensação de segurança. A aeronave limpa, lavada, sensação de segurança, percepção. E ao entrar na cabine, isso que eu achei muito interessante, os encostos de cabeça, todos eles centralizados e muito bem colocados. Isso nos traz sensação de segurança. A gente não vai perguntar para ele se o piloto está voando com hora acima do limite, se a manutenção do avião foi feita, mas a percepção é de segurança. Então, hoje, o que está acontecendo, no meu entender, com o mercado imobiliário e com o mercado como um todo?
a percepção não é de segurança, está todo mundo inseguro em relação a tomar uma decisão, né? Então, é um momento difícil, mas eu acho que é um momento que é passageiro, porque ele tem um componente emocional muito forte. Tem todo um cenário econômico difícil, mas o que os nossos Facebooks mostram é um componente emocional de queda de autoestima. E com baixa autoestima, ninguém faz negócio. Tá? Mas percepção é importante. E é isso que eu falo para meus clientes. Não adianta a gente... você vai dar uma entrevista, você é um executivo de um banco, e você vai lá com uma camisa furada, uma calça rasgada. A percepção que fica é uma percepção ruim. Tá? Então isso é muito importante, trabalhar esse conceito de percepção. E aí falamos de marca. Marca está atrelada à percepção. Tá? A gente procura construir marcas para que a percepção do consumidor seja a melhor possível, para que ele nos procure e para que a gente possa fazer negócios. E hoje, o consumidor, vou falar mais para frente disto, numa época de crise, a tendência nossa é procurar as marcas mais nobres. Tá? Então, vou dar esse exemplo lá na frente, mas não é à toa que a Honda e a Toyota estão com fila de espera para venda de carros. E a Ford e a GM estão demitindo, estão segurando. Por quê? Percepção de marca. Se eu comprar um Toyota, o Toyota é um carro que não quebra, que dá baixa manutenção, não é isso? Não é a nossa percepção? Né? Pelo menos é a minha, não sei se é de vocês. A Honda, não é isso? É percepção. A Hyundai também tem uma percepção boa hoje. Mas isso não foi, essa marca não foi construída de um dia para a noite ou de um anúncio que vocês fizeram dizendo que corretor é bacana. É a percepção do trabalho que vai sendo construído e fala assim, poxa, o setor transmite um posicionamento de marca forte. E aí, esse é o circuito que eu falo, que é o circuito que você constrói e que você destrói uma marca. Vocês geram uma percepção, por exemplo, ninguém discute o trabalho sério que o Cresce faz. Você não tem corretor picareta, pelo menos em São Paulo. Não sei se fora de São Paulo tem. São Paulo eu não sei. A gente tem uma percepção muito... Aquele cara que tenta se aventurar no ramo, né? Ele vai lá e vai ser punido e fala assim, aqui tem uma regra e vai ser pautado por isso. Você não tem caso de fraude. Você não tem caso de escândalos no segmento. Se tiver, não está público. Tá? Mas, ou seja, vocês têm ações, vocês geram ações, e essas ações geram uma percepção na sociedade. Se a percepção da sociedade for positiva, você faz o quê? Você inicia um processo de construção de marca, que é permanente, gente. Trabalho de construção de marca não para, porque uma crise vai vir em algum momento. Se a percepção for negativa, você vai começar a destruir a sua marca. Caso TAM. O caso TAM é um caso clássico de construção de marca e de destruição de marca. Construção na medida que quando o Rolim começou o trabalho dele, e ele entendia muito isso do consumidor, começou a agregar muitos aspectos positivos, muitas ações positivas, a gente passou a falar, poxa, como é bom voar na TAM, né? Eu sou bem tratado, a mala chega no horário, voo não atrasa. Puta, funciona tudo muito bem aqui. É uma baita de uma companhia, como era a Varig. Quem é mais velho aqui? Quem voa de Varig para o exterior? Nós estamos entregando a idade agora, né? Varig era sinônimo o quê? Qualidade, não é isso? Era uma coisa, era a marca, era a percepção que a gente tinha daquela marca. E depois ela foi destruída. A TAM, depois dos 2 acidentes aéreos, principalmente o segundo, quando o Rolim já não era mais vivo, ela começa um processo de destruição de marca. De um atendimento não tão nobre, de atrasos, a mala que demora, e assim por diante. E principalmente aquele segundo acidente, eles não foram felizes na comunicação. Eles foram muito infelizes na comunicação. Porque às vezes eu falo o seguinte, vale a pena você pagar um preço financeiro para preservar a sua marca. Porque se a gente pensar só do lado financeiro, o Tilenol não teria sido retirado do mercado americano como foi. Você se lembra desse caso? Houve um lote contaminado de Tilenol, que eles chamam lá Tylenol, e o mercado americano, eles fizeram o que a empresa? Retirou todos os produtos de todas as farmácias, tá, para preservar a marca. Quanto isso custou de prejuízo para a marca Tilenol naquela época? Né? A Toyota mesmo, quando não quis fazer o recall nos Estados Unidos
de um determinado veículo, eles perderam, porque não queriam aceitar o custo de fazer esse recall, eles acabaram perdendo a liderança do mercado americano por uma decisão, não, isso vai custar muito para a gente. Eu tive um caso na agência que uma cliente viajou com seguro de uma bandeira, Mastercard, que era cliente nossa, se acidentou na Rússia, ela tinha 86 anos de idade, e o seguro do cartão não cobria o traslado dela para o Brasil. Ela estava no interior da Rússia. O que o cartão fez? Foi lá, tirou ela da Rússia, levou ela para Paris, tratou e cuidou dessa mulher. A alternativa disso era deixar pela lei, né? Olha, não cobrimos, então essa mulher poderia ter um problema, poderia falecer lá, e isso ia destruir parte da marca aqui da nossa empresa. Então, esse olhar de que, olha, às vezes eu tenho um custo para preservar uma ação, para construir a minha imagem, é fundamental. Agora, recentemente, teve essa questão da escola do ABC, da intoxicação. Vocês acompanharam isso, né? A escola foi super ativa, ela contratou um instituto para acompanhar a investigação, né? Para as crianças que não tinham seguro saúde, ela pagou o tratamento das crianças, tá? Ou seja, o que ela fez? Ela se colocou do lado do consumidor, defendeu, e depois ela vai discutir o porquê do acidente, o porquê que aconteceu aquilo. Então, normalmente, a gente tenta transferir a culpa. Não, a culpa não é minha, a culpa é do prestador de serviço, né? Isso vai, com o tempo, destruindo a imagem das empresas. No caso de vocês, imagino que deva ter muito cliente que reclame com vocês problemas na entrega do apartamento, ou na entrega não sei o quê. E aí, gente, o que eu falo, às vezes nós vamos ter que ter o ônus de pedir desculpa, o que a nossa presidente fez agora, ontem, né? Pediu desculpa, reconheceu que estava errada, e falar, vou tentar resolver da melhor maneira possível, ao invés de ficar tentando postergar essa discussão. E a destruição é isso, que você inicia um processo de destruição, ele vai corroendo a empresa, e ela não acontece do dia para a noite, você vai destruindo aos poucos a imagem da companhia. Aqui antes de passar só um minutinho, é um vídeo da Daslu. Quem poderia um dia imaginar que o império Daslu terminaria desta maneira? A empresária Eliana Tranquese, dona da loja de artigos de luxo Daslu, foi presa de novo em São Paulo. Penitenciária Feminina do Carandiru, zona norte de São Paulo. Desde hoje cedo, é aí que está a empresária Eliana Tranquese. O irmão dela, Antônio Carlos Piva de Albuquerque, diretor da empresa, e Celso de Lima, dono de uma importadora, estão presos no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Outros 4 donos de importadora... Só para mostrar a abertura, quer dizer, aonde terminou a Daslu? Na cadeia. Um Carandiru. Quem poderia imaginar a Daslu, a João Lourenço, é João Lourenço que ficava, né? A loja dela, a boutique dela, Antônio Carlos Magalhães ia lá, Sarney ia lá, todo mundo ia lá. A mulher poderosa, né? Oi? O filho do governador trabalha, a filha, né? Ou seja, acabou assim, gente. Destruiu-se uma imagem, mas aqui era o mesmo caso do Banco Santos, né? A base do negócio era frágil. Só qual foi o erro dela, sob o meu ponto de vista? Enquanto ela estava na boutique dela, ali na João Lourenço, não tinha problema. Aí ela resolve criar aquele shopping, né? E qual foi a percepção que ela passou para a sociedade ao criar o shopping? Essa mulher está tão rica que ela conseguiu fazer esse shopping sozinha, quando na realidade ela não colocou um tostão. Aquilo tudo foi financiado pelas lojas. Mas a percepção que ela passou para a sociedade era que ela estava num estágio de riqueza tal que a Receita foi conversar com ela. E aí ela fazia a operação que todos os importadores faziam, eu não sei detalhes, mas e aí se destruiu toda a operação da Daslu. Então, essa questão da percepção, quer dizer, eu vou me expor, mas até que ponto eu vou fazer isto? O Banco Santos foi ao contrário. Ele tinha uma operação frágil também, mas ele colocou a imagem de mecena das artes, ele tentou criar uma estrutura toda, só que o banco não tinha uma estrutura tão sólida. E também acabou sendo corroído, né, a questão de destruição da marca. Mas, enfim, isso é para mostrar para vocês que empresas, você até pode construir uma marca muito sólida, mas se o teu negócio não for muito bem feito, você vai morrer. Em algum momento vai acontecer uma situação. E nós que somos prestadores de serviços, a gente está muito sujeito a isso. Tá? Porque é um negócio mal feito, uma venda que
disse, mas não era bem assim. Isso hoje vai para aquela rede social e isso contamina todo o tecido, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Pode ir. Aqui, gente, eu trago para vocês 2 vídeos, que eu falei dos 2 acidentes, da TAM e da Gol. Acidentes aéreos. O segundo acidente da Gol, o primeiro acidente da Gol, foi o único, né? E o da TAM. Aqui é a entrevista, eu esqueço sempre o nome dele, do presidente Bolonha, né? Que ele dá, acho que 4 ou 5 dias após o acidente, ele dá essa entrevista e eu quero que vocês percebam a emoção dele ao dar essa entrevista e ver qual é a mensagem, qual é a percepção que a gente tem a ver uma entrevista dessa, depois que 135 pessoas morreram na cabeceira de Congonhas. Olha a entrevista que ele me dá. Tenta voltar o tempo e ver aquele filme e olha a entrevista que ele dá. A turbina do avião e o reverso, se ele funcionou ou não. Nós já tivemos um acidente onde que o reverso não funcionou, funcionou ao contrário, e foi constatado em primeira vista que o problema era da turbina, do software, e isso já aconteceu. Pergunto novamente, ao que me parece, como o avião saiu da pista e a forma que aconteceu, que novamente o reverso não funcionou. Queria saber. Bom, eu referi um acidente em 1996, que foi a abertura de um reverso. No caso desse avião, foi exatamente o contrário que aconteceu em uma das turbinas e que é um procedimento normal, e eu deixo ele complementar. Ele está triste, né? Ele está arrasado, não está? Nós, como consumidores, qual é a percepção que a gente tem? Ele está terno e gravata, absolutamente... Não tem cara de noite mal dormida aqui, tem? Quer dizer, 2 advogados, um técnico advogado está protegido, ele está no hotel 5 estrelas, ele está protegido pela bancada, ou seja, naquele momento o que ele tinha que fazer era estar ao lado dos familiares e dos passageiros e tentar transmitir uma percepção de que, olha, eu estou sofrendo com você, eu não vou discutir o motivo do acidente agora, não me interessa discutir, dar o conforto para as famílias, ok? Vamos ver no próximo vídeo. Esse é o acidente da Gol. Vou falar com a Cláudia Bom Tempo. Cláudia, o Instituto Médico Legal já começou a identificação dos corpos? Já sim, as identidades de 9 passageiros estão confirmadas. No meio de tanta tristeza, o consolo pelo menos dá sensação de alívio para os parentes. Ontem à noite, outros 20 corpos chegaram a Brasília. O 7º dia depois do acidente foi de emoção nas homenagens às vítimas. O presidente da Gol, Constantino Júnior, chorou muito em Brasília no ato ecumênico celebrado em memória das vítimas do maior acidente aéreo já ocorrido no país. Corpos de 9 passageiros foram identificados pelo Instituto de Medicina Legal. José Inácio Ferreira Trindade. O tratamento que a Gol deu ao acidente aéreo, quando ela pegou os familiares, levou o pessoal para Manaus, fez o sobrevoo da região, jogou rosas, fez um ato ecumênico, ele chorou. Não sei se ele chorou de verdade ou de mentira, mas ele chorou. E a percepção que ele passou para a Rede Globo de televisão, e a Rede Globo de televisão para milhões de brasileiros, é de que, olha, aconteceu um acidente, mas o cara é humano, né? O cara está sofrendo junto, tá? Enquanto a TAM teve uma postura técnica em relação ao assunto. Coloca na situação de vocês, com seus clientes, tendo problema com os apartamentos que não estão... está com a goteira. Quer dizer, esse acidente, na vida de vocês, é assim, nós temos que estar do lado do nosso consumidor e tentar resolver da melhor maneira possível, tá? É isso que eu quero colocar com vocês. Quando teve aquele acidente do metrô, vocês estão lembrados que afundou o metrô? Qual foi a primeira reação das empreiteiras? Caiu porque choveu muito. Você lembra disso? Não, a primeira declaração foi chuva. A primeira declaração foi das empreiteiras. Elas não sabiam o que tinha acontecido, choveu muito. Gente, né? Aí depois foram fazer a apuração. A primeira declaração tem que ser: eu não sei o motivo, mas eu quero tirar as pessoas lá de baixo. Eu não sei o que aconteceu, mas olha, as famílias vão ser amparadas 100% e nós vamos fazer tudo para socorrer as pessoas que estão vivas lá embaixo. E vamos mandar escavadeira, e vamos mandar não sei o quê. Essa é a postura em termos de comunicação que a gente deve adotar num processo.
E não dizer, olha, eu não tenho culpa, caiu porque choveu. Está claro o conceito, gente? E é isso que eu procuro passar para os nossos clientes. Talvez isso custe para a gente 100, 200, 300, 400 mil reais, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, mas faz parte do nosso negócio. Tá? Qual que é esse? Vamos lá. Aqui, rapidamente, passando um conceito para vocês, se a gente tiver uma curva de investimentos contra uma curva de um gráfico de investimentos e credibilidade, acho que a seta não aparece, né? Que aparece, não, na televisão não aparece. Quando você pega em credibilidade e olha a publicidade, o vermelho lá em cima, você vê que a credibilidade da publicidade ela é muito baixa. O consumidor percebe isto como uma informação paga. Então, todos os anúncios que a gente recebe do mercado imobiliário, ótimo negócio, excelente investimento, esse aqui você não pode perder, feirão de não sei o quê. Eu vou perceber isso. Você está querendo me malhar, cara. Eu não tenho a credibilidade na informação que eu gostaria que tivesse. Se você puxa um pouquinho mais para cá e faz promoções e eventos, você passa a ter uma credibilidade maior a um custo menor. E quando você vem na ponta de mídia social e relações públicas, leia-se assessoria de imprensa, aí a credibilidade é ainda maior. É aquela história do Reclame Aqui. Vou comprar um imóvel, entro no Reclame Aqui, jogo o nome da construtora ou da corretora, não vejo nenhuma reclamação, bacana, continua a minha pesquisa. Olha ali, vejo um monte de reclamação não respondida, faço o quê? Já vou procurar outro. É ato contínuo. Ou, o que está sendo falado pelos nossos amigos no Facebook? Olha, legal, bacana, vi um apartamento maravilhoso, fiz um ótimo negócio, atendimento excepcional. Pô, eu vou procurar essa pessoa. Pô, me indica o que eu quero ir atrás. É assim que funciona a cabeça do consumidor. A mesma coisa que se sai uma matéria num veículo, no Estado, na Folha, na Veja, falando bem de um determinado setor, eu tendo a achar que aquela notícia ela me influencia positivamente na minha tomada de decisão. E aí que eu falo, eu dou risada quando a mulher lá me entrega o folhetinho, está aqui o folhetinho, eu pergunto, quanto é o metro quadrado? Tá barato, doutor, 10 mil reais. Falei, esquece. Quer dizer, ela está ainda tentando me convencer que 10 mil reais, o metro quadrado em Alphaville é barato. Vai vender? Vendeu, comprei, perdi dinheiro, o que eu faço? Rede social. Porra, me empurraram. Você entendeu o conceito? Quer dizer, eu acho que é um pouco isso que a gente tem que olhar para dentro e falar o que é bom negócio, o que é mau negócio. E tentar transformar isso de alguma maneira mais condizente. Mas isso aqui, a gente trabalha muito com essas duas últimas caixas, mídia social e relações públicas. E aí, o que a gente tem fortalecido muito nesse momento de crise? A relações públicas para a marca e mídias sociais para tentar localizar clientes que possam estar interessados em determinada linha de produto. Aqui é um outro vídeo, rapidinho para passar para vocês, mostrando como é que as mídias sociais afetam as empresas. Antes era só mais uma reclamação. Agora, a insatisfação do consumidor virou notícia na internet. Na queixa pronta num clique, consumidores criam páginas, blogs, inundam a rede com suas revoltas. É carro que não funciona, monitor fajuto, pancada na máquina de lavar. A reclamação que cai na rede pode causar estragos na imagem de produtos e serviços. A preocupação é tão grande que muitas empresas ficam monitorando sites e redes sociais para tentar descobrir e minimizar o impacto desse... A reportagem vai à frente. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Rede social, a gente já está na vitrine. Não adianta a gente tentar falar, não, nós estamos aqui, ó. Tá? E temos que estar monitorando, entendendo e, principalmente, resolvendo os problemas que as empresas têm. Tá? Então, não adianta falar, se tem muita gente mal falando da Tamer na rede social, pode ter certeza que tem alguma coisa errada na Tamer. Porque ninguém vai ficar falando mal de mim porque não gosta de mim. Tá? Possivelmente é porque tem algum funcionário ou algum serviço que eu estou prestando que não está adequado. Então, isso a gente tem que olhar as redes sociais para corrigir e a gente está exposto. Para vocês, o que a gente recomenda? Tá? Qualquer trabalho de tentar aumentar vendas hoje, num mercado difícil, hoje, inclusive, eu almocei com o economista-chefe do Banco BNP Paribas. Eu falei, me dá uma luz aí, quando eu dar uma palestra hoje à noite, eu tenho que dar uma inflada no pessoal. Ele falou, também,
é cíclico. Nós estamos passando agora um período que vai ser um período de baixa, pode durar 1 ano, pode durar 1 ano e meio. Eu, particularmente, acho, vocês são muito mais conhecedores do que eu, mas eu tenho uma prima em Santos que é corretora, eu sabia que ia dar palestra, falei, deixa eu me consultar com ela. Falei, prima, como é que está o mercado? Ela falou, está começando a sair negócio. É verdade isso? Não? Ela falou assim, está começando a sair negócio, então apartamento, ela me disse, tinha um apartamento, o cara queria 1 milhão, acabou saindo por 820, ou seja, tinha um momento no mercado de vocês em que o cara queria 1 milhão e o outro queria 600 e não tinha negócio. Eu não abaixo, eu não subo. Não é isso? Mas começou a ter uma movimentação. Então, é que eu estudo, tá vendo? Eu faço dever de casa. Eu sabia que o meu público aqui era corretor, eu tinha que ver como é que está o mercado. Oi? O imóvel para alugar? Então, essa é aquela história. Não abaixo, mas daqui a pouco ele paga o condomínio. Aí paga o IPTU. Aí ele fala, pera um pouquinho, começa a ver, flexibilizar. Então o mercado ele vai começar a se mexer, mais lentamente, né? Depende muito da recuperação da autoestima. Não tanto do cenário econômico. Da autoestima, da confiança de que as coisas não vão parar de piorar. Tá? Mas enfim, o que a gente faz? Eu falo o seguinte, para você ter lead de negócio, você ter geração de negócio, você precisa ter reputação. Você precisa ser conhecido. E para isso você precisa ser autoridade naquele segmento. E para ser autoridade, eu tenho que trabalhar com aquelas 3 verticais ali. Eu tenho que trabalhar bem a minha relação com a imprensa, eu tenho que trabalhar bem meus canais sociais, eu tenho que trabalhar bem eventos. Isso vale para empresas como um todo. Talvez para o corretor autônomo é mais complicado, mas uma corretora que queira ter sucesso, ela vai ter que olhar esses 3 canais para ser percebida como uma autoridade. Sendo autoridade, naturalmente o cliente começa a procurá-la para ver negócios. E aí, cabe ao corretor se adaptar àquela bola. Se ele tiver com a cabeça com o público anterior, você lembra como tem aquela inversão de público? Não vai ter negócio. Se ele falar, não, pera um pouquinho, acho que agora dá para a gente começar o vendedor está irredutível. Não, pera um pouquinho, vamos conversar. Você começa a ter negócio. Mas no fundo, trabalho com imprensa de um lado, canais sociais de outro, e eventos para que você crie reputação, e reputação gere negócios. Para dar resultado, tá? Há um tempo atrás não precisava, porque tinha muito cliente, né? Os clientes estavam batendo na porta de vocês, não era isso que estava acontecendo? Quer dizer, ele ligava, o telefone tocava, né? Eu estou querendo, está tendo muito lançamento. Então, o mercado estava muito aquecido, eu não precisava disso. Agora estou precisando ter uma visão um pouco mais de longo prazo. E aí o que eu falo? Vocês, se vocês estiverem falando, para mim, por exemplo, eu tenho uma casa em Miami. A compra da casa em Miami se deu porque o corretor que foi conversar comigo, ele era da Remax, se não me engano. Era representante da Remax. Ele foi tão gentil na primeira abordagem comigo, que ele falou, olha, Tamira, não precisa comprar agora, não se preocupe em comprar, eu vou gastar 5 horas com você, te explicando tudo o que você quiser saber, né? A legislação, como é que funciona, como é que não sei o quê, me explicou tudo. Eu demorei 1 ano e meio para tomar a decisão. Quando fui tomar a decisão, onde é que eu fui? Fui falar com o cara. Tá? 1 ano e meio ele chegou para mim e falou, também, ele não botou pressão em mim, ele falou, também, você tem que olhar, você tem que ver quanto você quer colocar, é um investimento, é fora do país, como é que funciona. As primeiras 2 ou 3 reuniões, eu fui viajar, peguei o corretor dele, mostrou um monte de casa, voltei, não comprei nada, né? Aí fui de novo, olhei uma casa, gostei, fui falar com ele. Tá? Porque o que ele fez? Quando ele me deu uma qualidade na informação para o Sérgio Tamber, que era um cara que estava pensando em comprar um imóvel fora, e não me pressionou para tomar a decisão, falou, toma a decisão na hora que você tiver que tomar. Só que tudo que eu tinha dúvida, eu ligava para ele. Ele falou assim, mas isso aqui? Pois não. Foi um atendimento, uma venda de cauda longa que a gente fala. Ele plantou, ele me deu a informação e ele não me cobrou. Ele não me pressionou. Porque ele percebeu o seguinte, esse cara aqui, se eu pressionar, eu tenho essa reação, eu fujo. Tá? Eu não vou fazer negócio. Se ele botou pressão, eu não vou fazer negócio. Tá? Pode ser que tenha uma bola, um público que goste de ser pressionado, que funcione na base da pressão. Aí vocês é raro. Eu acho que ninguém gosta de fazer negócio em base de pressão. É percepção. O cara está me empurrando aqui esse negócio, está dizendo que é o último, né? Ó, tem fila aqui na compra. Então, deixa eu vender, não quero saber. Mas esse cara foi tão gentil comigo, virou meu amigo, né? E hoje eu tenho um apartamento, tenho uma casa lá em Miami e agradeço muito a ele, fiz um ótimo negócio
porque comprei com dólar a 2,20. Então, foi super bom, legal, bacana, mas eu demorei 1 ano e meio para tomar a decisão. Então, é aquela história. Mas quando eu fui conversar, o que ele me deu? Ele me deu informações de qualidade, segurança, e eu, público, voltei para ele. Falei, legal, continua, quero mais. Tá? E foi uma marca que, se alguém me perguntar de um corretor, eu vou indicar ele. Estou falando dele aqui agora. Você entendeu? Eu falei da Remax, quer dizer, esse é o processo de construção de marca, gente. A mesma coisa, você pega um casal recém-casado, sem dinheiro, você também vai ter que fazer a mesma abordagem. Fala, o que você quer? Não, eu quero comprar aquele de 3 dormitórios. Não, de 3 não dá, meu filho, vem cá. Eu sei que a minha comissão é maior que o de 3. Vamos ficar com o de 2 aqui? Tá? Porque esse aqui você vai conseguir pagar, você vai ter ou de 1 dormitório. Quer dizer, mas, porra, a comissão do 1 é menor que a da comissão de 3. Só que eu estou tornando esse cara aqui fiel. Esse cara aqui vai voltar para mim na hora de comprar o de 2 e o de 3. Então, esse processo ele se autoalimenta na prestação de serviços. E é isso que eu coloco para vocês. Dá qualidade na informação, não pressiona ele que ele volta para você. Tá? Aí as fases de construção são essas. Tá? A gente tem que se apresentar ao mercado, a gente tem que ganhar a credibilidade do mercado e a gente tem que se tornar liderança do mercado. Isso você não constrói de um dia para o outro. Esse processo você constrói no decorrer de anos, de muitos e muitos anos, que você vai falar assim, poxa, tem esse corretor, eu tenho essa corretora, e ela é referência, a qualidade de serviço é muito boa. É um processo que demora, no caso de imprensa, se falar de imprensa, às vezes 1 ano, 2 anos você constrói uma marca como essa. No caso de um negócio, eu estou falando de 5, 10, 15 anos para construir uma marca. O brasileiro e a crise, né? Aqui é uma pesquisa, essa aqui é a pesquisa, né? Essa pesquisa a gente fez, ela saiu do forno agora em junho. Vou passar rapidamente, mas vai mostrar a deterioração. É uma pesquisa feita pela TNS, que é a maior empresa de pesquisa do mundo, ela é cliente da agência, e a CREF, que é a Associação das Financeiras de Crédito. Não imobiliário, não é a BCIP, é a CREF, Financeiras de Bens de Carros. E a gente fez essa pesquisa, a gente faz, na realidade, trimestralmente, para mostrar como é que está a percepção do brasileiro em relação à tomada de crédito e ao futuro. Então, passando rapidamente aqui, que são alguns slides, pensando na situação do Brasil em 2015, como é que você avalia? Então, ali a terceira linha, 66% acham que que a oferta de crédito para a população vai piorar. Aqui também, na terceira linha de baixo, 62% crescimento do país. Acho que o país vai crescer menos. Perguntado sobre consumo de famílias, 72% acha que vai piorar. Perguntado sobre taxa de juros, 77% acha que vai piorar. Era 49% em 2014. Isso aqui era 24% em 2014. Isso aqui era 31% em 2014. Isso aqui era 35%. Então você vê, há uma deterioração de expectativas, autoestima lá embaixo. Agora que temos uma importante definição para o Brasil, qual das seguintes palavras descreve melhor o seu sentimento em relação ao futuro? Então você vê, julho de 2015, preocupação. 65% do brasileiro está preocupado. Pessimismo 13%, resignação 6%, otimismo 16%. Então o cenário hoje é preocupação. Em abril era 68%, em abril de 2014 era 47%. Então, a preocupação do consumidor está aumentando. Pensando em 2015, como imagina a sua situação? Melhorar, igual a piorar? Situação financeira pessoal. Era 18 aqui que ia piorar, é 40 que vai piorar. Depois eu vou deixar essa pesquisa com vocês, tá? Vou ficar tranquilo, a gente não tem problema. Padrão de vida. 2014, 17, que achava que ia piorar, hoje 37 acho que vão piorar. Capacidade de fazer compras para sua casa. Era 23%, 49%. Capacidade de fazer investimentos com um carro ou casa. 28%, piorou para 54%. Vai melhorar, 16%, era 38%. Ou seja, consumidor retraído, consumidor assustado. Qual frase melhor descreve seu sentimento para 2015 em relação a dinheiro e gastos? Eu pretendo economizar mais.
Você vê que tem um grande ganho, né? Não pretendo mudar meu padrão de gastos. Eu pretendo gastar mais. Olha aqui. Ninguém está querendo gastar mais agora. Como você avalia a situação do Brasil hoje? Ruim, né? 2015, 40% ruim, péssima 31%. Regular 24%. Tem um slide que eu queria mostrar para vocês. Aqui, olha. Nesse contexto que discutimos, você se sente propenso a fazer um financiamento em 2015? Sim. Aqui, ó, julho de 2015, sim. 16%, não, 84%. Isso aqui era 39 contra 61. Tá? Olha que interessante aqui. Qual ou quais desses itens você financiaria ou utilizaria? Imóvel, antes era 61, foi 55, agora é 49. O carro se mantém, tá vendo? Quando fala de carro, o brasileiro ainda continua topando o financiamento, mas imóvel, o que era 61%, hoje é 49%. Eletrodoméstico sobe, interesse de financiar, empréstimos pessoais também sobe, e consignado mantém estável. Mas aqui você vê que você tem uma curva decrescente quanto a financiar imóveis. Tá? O brasileiro está menos propenso a financiar imóvel. Você acha que o desemprego vai aumentar nos próximos meses? Olha aqui, quase que a grande maioria, na totalidade, dizendo sim, 86% acho que vai aumentar o desemprego. Você tem dívida? 68% sim, 32% não. E aí vem cartão de crédito, carnês, financiamento de carro e financiamento imobiliário está aqui com 18%. Você está disposto a tomar mais crédito? 84% da população brasileira não quer tomar mais crédito, 16% quer, e ainda assim, se for, 35%, 28% no imobiliário, CDC 34% e no consignado 23%. A inflação impacta a sua decisão quanto a novos financiamentos? Óbvio. Inflação mata, né? 92% falam que com inflação ele revê toda a estratégia de vida dele, né? A inflação tem impactado o seu padrão de consumo? E no quê, né? Lazer 83%, sim, lazer 83%, vestuário, alimentação, transporte, saúde, educação e outros. Então, você vê que ele está cortando o que é supérfluo aqui, né? Alimentação, vestuário e lazer são os que mais sofrem nesse cenário. Acredita que a situação econômica do Brasil vai melhorar significativamente a partir de segundo semestre de 2015, pouca gente. Primeiro semestre de 2016, 14%. Segundo de 16, 18%. Primeiro de 17, 10%. Segundo de 17, 4%. Somente em 2018, 17%. Então essa é uma fotografia do cenário que a gente tem aí. Então, a gente está vivendo uma crise. Uma dúvida disso está aqui. Está retratada na autoestima e na percepção da sociedade. Só que isso, gente, toda vez que a gente entra numa crise, a gente acha que nunca mais vai sair dela. Não é isso? Porque nós estamos no meio do turbilhão. Mas, aqui um pouquinho só de passar antes disso aqui. A gente já teve várias crises que o Brasil passou, mais agudas do que essa. Muito mais agudas do que essa. Talvez a gente não tenha tido uma crise política e econômica juntas, tão próximas. Talvez caso Collor. Foi uma crise política e econômica aguda. Hoje a gente está vivendo uma crise econômica e política, tá? Que vai se equacionar em algum momento. Essa é a minha leitura. O Brasil não vai acabar por causa desta crise, mais esta crise. Tem um cenário mais difícil, mas eu acho que a gente vai sobreviver. Aqui, gente, basicamente, só para dar uma ideia para vocês da importância dos canais. Vou passar rapidamente. Como é que o brasileiro consome informação? Como é que ele se informa? O que forma a opinião pública? TV. 95% dos brasileiros assistem TVs, todos assistem 73% todos os dias. TV é o grande canal de comunicação ainda do Brasil. 79% para se informar e 67% para diversão. Eu vou passar porque a gente está com o tempo mais ou menos justo, né? Rádio. O rádio ainda continua sendo um baita veículo de comunicação no Brasil. 55% ouvem rádio, 30% todos os dias. 63% para se informar,
62 como diversão. Tá? Não tem muita... Trânsito, não, brasileiro, hoje, não, é que hoje o rádio está na internet, o rádio está no aplicativo. Quer dizer, o rádio, acho que a maioria, quem ouve rádio aqui? Só no carro, ou aplicativo, ou em casa, né? Ouvir rádio é a maneira que a gente busca informação. Vocês ouvem mais rádio ou leem mais jornal? Rádio. Vai dizer isso aqui. Tá aí. Então o rádio é o canal que forma também muito importante. Internet, crescendo. 42% utilizam a internet, 51% não têm acesso. 67% usam para se informar e também 67% para diversão. Aqui você tem uma disparidade enorme de faixa etária, é muito mais concentrado nos jovens, né? Mas é engraçado, minha mãe tem 90 anos, eu dei um iPad para ela. Ela ficou viciada. Não vive sem aquele iPad agora. Posta notícia e tal. A partir do momento que ela teve acesso ao instrumento, ela interagiu com o mundo. Não sobrinho que ela descobre, e parente, ela passou a interagir, né? Mas a internet é um baita de um veículo, está crescendo, e as redes sociais também. Jornal. 76% não leem jornal. Apenas 7% todo dia. Revista. 85% não leem revista. Então, a matéria sai na Veja ou nada, não acontece nada, gente. Porque eles não são formadores de opinião. A TV é. Tá? E... Oi. Então, o que eu falo, Brasil em crise, né? É isso aqui, gente. A gente teve tantas crises nesse país. Tá? Brasil, Collor, Sarney, a Bolsa de Nova York em 2008... Crise é uma coisa que a gente está habituado a viver. Eu acho que a crise é o comum. Você concorda comigo? O senhor tem um pouco mais de idade do que eu. Quantas crises o senhor passou nesse país? A crise faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E aí você tem dois motivos. Ou você fala, estou em crise, não faço nada, ou estou em crise e continuo a investir. E continuo a procurar nichos. Eu acho que essa segunda opção é mais inteligente. Aqui, quando teve 2001, crise global, crise faz parte da nossa atividade. Tem momento que a gente vai ganhar muito dinheiro, tem momento que a gente não vai ganhar dinheiro. Então, foi 2001. As torres, isso. Torres Gêmeas. Não foi 2001, foi 2001. Setembro de 2001. 11 de setembro. 11 de setembro, 2001. Crises vão acontecer. E aí a gente tem que ter uma base sólida de relacionamento, saber lidar com o cliente para saber passar por elas e se reinventar nessa crise. A gente mesmo, durante esse ano, investiu muito na área digital. Porque eu acredito que essa é a alternativa de crescimento e está dando muito certo, né? Graças a Deus. Quer dizer, tem cliente para isso. Né? Aqui é uma manifestação, são alguns exemplos. E olha que interessante esse editorial. Isso acho que deve ter passado desapercebido de vocês. Recentemente, a Globo fez um editorial no Jornal Nacional, onde ela... Isso é um editorial, isso não é uma matéria. Eu estou sem o vídeo, eu não consegui o vídeo. O William Bonner lê um editorial criticando o Eduardo Cunha, falando que o PSDB tinha que ser mais responsável e que o Brasil estava caminhando para um patamar muito perigoso. O que significa isso sob o ponto de vista de comunicação? A Globo está se posicionando para botar panos quentes, não que ela seja a favor a Dilma ou contra a Dilma, é que do jeito que estava sendo conduzida o processo, a gente estava caminhando para um abismo e a gente não ia sair dessa situação. Então, se tem uma crise política, ela tem que ser resolvida. Se tem uma crise econômica, ela tem que ser resolvida, mas não com uma ação irracional. Essa matéria aqui, se vocês olharem o Jornal Nacional, que vocês não têm esse olhar que a gente tem, eles mudaram a cobertura do Jornal Nacional. Lava Jato, hoje, no Jornal Nacional, é um pedaço do jornal pequeno. Chegou a ser 3 blocos do jornal. E o Jornal Nacional pauta o humor da sociedade brasileira. Então, hoje eles estão fazendo matéria sobre... Outro dia fizeram uma matéria sobre envelhecimento. Eles mudaram a pauta. Tá? Então, vocês vão perceber que o tom da cobertura do Lava Jato... Vocês perceberam isso na mídia, não? Que está diminuindo? Ele foi para quem está lá, né? Para quem está lá, né? Isso eu não posso falar, estamos sendo transmitidos ao vivo em cores, né? E aí, gente, é o que eu quero falar. Marcas fortes vendem mais em época de crise, que é o que a gente comentou. Na crise, o consumidor vai para o apartamento, para o imóvel da melhor construtora.
Ou daquela que ele sabe que ele vai comprar, que vai ser entregue e que não vai ter problema de encanamento. Não é isso? Ele vai para o Honda. Tá? Ele vai para o Toyota. E essas empresas não estão tendo problemas. Né? Eu tenho um amigo meu que tem consórcios, inclusive de imóveis. O que ele fez? Ele sacou essa situação e ele virou a estratégia dele e falou assim, opa, não vou conseguir vender consórcio de imóvel para baixa renda agora. Então ele pulou para alta renda e ele está fazendo Harley Davidson, moto da BMW, iates, barcos de luxo e está ganhando dinheiro. Porque ele olhou, ele viu, o público mudou. Não adianta eu insistir em vender para este público agora, porque esse público está retraído. Ele virou a estratégia de negócio deles. E está ganhando dinheiro com a operação dele. Tá? Oi? Ele usou a cabeça. Aqui é um case que eu trouxe para vocês. Esse qual que é? Esse é o da... Deixa eu passar. Esse aqui a gente já comentou. Deixa eu passar esse slide aqui, passar o próximo, né? A gente está atendendo uma escola, classe A, e qual foi a estratégia? Eles estão perdendo alunos. A gente então fez uma estratégia de fortalecimento de marca através de ações de relações públicas, assessoria de imprensa, e estão fazendo uma estratégia, uma escola muito boa. Só que ela está numa escola de transição de venda. Ela foi vendida e a cultura de uma estrutura para outra não foi passada ainda. Então a gente fez o quê? A gente está fortalecendo a marca dela com relações públicas, com assessoria de imprensa. A gente está usando muito marketing digital para capitalizar e trazer novos clientes para eles. E estamos usando a estratégia de eventos, fazendo eventos dentro da escola. Eu digo para eles, assim, o primeiro vendedor da sua escola é o pai e a mãe do seu aluno. Porque se ele estiver satisfeito, ele vai contaminar a rede social, ele vai avisar e vai ter mais cliente entrando. Isso não estava sendo percebido assim. O pai do aluno era o pai do aluno. Não, o pai do aluno é meu primeiro vendedor. É meu primeiro cliente. Enfim, em resumo, gente, o que eu queria passar para vocês? A gente tem que entender esse novo momento que o cliente está vivendo. Está difícil para todo mundo. A gente tem que não ignorar a comunicação. A comunicação é a hora mais importante nesse momento, é a sua área de comunicação e sua área de produtos, né? Tem que lançar novas linhas de produtos, tem que mostrar para o consumidor outros caminhos para vender, tentar adaptar a sua estratégia de consumidor. Para de entregar folhetinho na padaria. Não vai dar certo. Eu tenho dó daquele pessoal que às vezes fica lá entregando folhetinho, né? 7 horas da manhã ele está lá entregando folhetinho. Não vai ser assim que vai acontecer. Não é, o mercado não está mais para isso. Funcionava um tempo atrás, tá? Descubra o que o seu cliente precisa, né? Eu vi que, por exemplo, tem acho que a Tecnisa está dando 1 ano de isenção de condomínio, não é isso? Quer dizer, ela está pensando no consumidor, ó, não paga o condomínio 1 ano, sei lá o que ela está fazendo, doa cadeira. Ela está tentando sensibilizar o consumidor, né? Olha para o mercado internacional, tem brasileiro querendo morar fora do Brasil a rodo. E eu não sei se vocês sabem, não é só Miami, gente. Portugal, Espanha, Inglaterra e Dubai têm condições maravilhosas para o brasileiro morar fora. E fica todo mundo falando de Miami, né? Então você tem hoje uma grande quantidade de brasileiros que podem estar procurando outros mercados. Portugal é Brasil, né? Que talvez a gente não esteja olhando. Aquela questão do cara que está locando hoje, o empresário que está locando, que pode ir para uma casa, um imóvel próprio, né? E ajudar o seu cliente, de fato, a fazer os bons negócios. Quer dizer, não adianta tentar vender o cara por 10 mil reais, por 15 mil reais o metro quadrado, que você vai fazer a venda, você vai ganhar a sua comissão e vai perder um cliente e vai ser depois contaminado nas redes sociais. Mas eu estou muito otimista ainda com o Brasil, eu acho que a gente vai passar por isso. É mais uma crise, mais 2 anos. Vamos tocar o barco e amanhã é dia de vocês. Parabéns e sucesso para todo mundo, gente. Obrigado, viu?